Muito boa noite a todos, com muita alegria que a gente está aqui em mais uma live. Hoje é domingo, dia 2 de março de 2025, segundo dia de carnaval, feriadão estendido aí, com muita alegria que a gente vem estar trazendo esse trabalho aqui, né? Na doutrina espírita, no Lar de Jesus, a gente está sempre em atividade, não tem carnaval que nos faça parar um pouquinho, porque na verdade acho que nós perdemos muito tempo na nossa vida e agora nós queremos trabalhar muito, incessantemente, graças a Deus. Não haver perda de tempo, né? Estou aceitando. Será que está dando o mesmo problema da hora do teste? Certamente que vai dar na hora certa, né? Temática de hoje. Olá. Minha amiga, tudo bem? Joia, graças a Deus. Ai, que bom. Que bom. Vamos lá? Vamos. Vamos começar nosso trabalho, nossa tarefinha, né? Isso, graças a Deus. Estava falando com nossos amigos que, graças a Deus, nós estamos com esse trabalho nesse domingo, né? Tem muito feriado para nós, não, amiguinho? Perdemos muito tempo na vida, né? Mas eu acho que isso para mim já é tão bom, né? Como se não me cansa, assim. Tarefa é uma coisa que me descansa, então eu não vejo assim como algo Também acho assim, gostoso. que tira meu Na verdade, feriado, tira meu domingo. Eu acho que eu ganho nós temos... o domingo, eu ganho o feriado. É isso aí. E temos uma reposição de energia maravilhosa, né? Uhum. Então, vamos lá. Agradecer ao pessoal. Você quer abrir com a prece, minha amiguinha, ou eu abro? Eu já abri. Faz a prece. Tá. Você fecha para nós, tá? Com muita alegria que nós estamos aqui na presença de Jesus, certos da sua promessa, de onde dois ou mais de nós estivéssemos reunidos em seu nome, ele conosco estaria, com muita alegria, recebendo a nossa querida irmã, Tatiana Xavier, que está sempre conosco, já é uma trabalhadora do Lar de Jesus, assim como ela o é de várias casas espíritas, incansável trabalhador, está sempre divulgando a doutrina, e divulgar a doutrina é uma grande forma de caridade. Que nós possamos, durante a noite de hoje, durante o nosso bate-papo, transmitir, de acordo com os ditames da doutrina espírita, tudo aquilo que o tema vai demandar, né? Que todos os irmãos espirituais que estão conosco, encarnados, desencarnados, os mentores dessa tarefa, nossos amigos espirituais mais próximos, possam estar conosco nesse momento e desejamos que as nossas energias cheguem a todos que necessitarem da mesma. Que vibremos sempre, não só durante esses dias, na alegria do amor, na harmonia da paz e que nós possamos sempre contribuir com a nossa psicosfera de forma positiva. Muito obrigado, Jesus. Ser conosco hoje e sempre. Querida amiguinha, tudo bem? Tudo. Joia, prazer estar contigo, viu? Prazer é todo meu, Jair. Minha amiga, Muito bom. Você é uma trabalhadora, vamos dizer, mais fixa no Eurípides Barçanufo? Ah, tá. Eu fico mais na casa de Albino Teixeira, na Fraternidade Albino Teixeira, e no Cantinho de Jesus. Lá de Jesus, Cantinho de Jesus, já fica tudo assim, mas, gente. Esses lugares te agradam, né? Muito. Que joia, querida. Então vamos lá, qual que é a temática de hoje? Hoje será carnaval na visão espírita, né? Sim. Falar sobre o carnaval na visão espírita. Já é uma coisa muito legal a gente poder falar sobre o carnaval na visão espírita, porque a doutrina ela não proíbe e nem obriga ninguém a nada. Exatamente. Isso nos dá uma liberdade muito grande. E Manuel Filomeno de Miranda, ele deixa para a gente, através da psicografia de Divaldo Franco, um livro maravilhoso que aborda o tema, que é Nas Fronteiras da Loucura. E é um livro que eu estou namorando ele de novo. Esses livros espíritas é sempre assim, né? A gente lê um pouquinho, depois lê de novo, deixa eu fixar minha tela aqui. Vamos ver. Seu áudio está um pouquinho picado. Pessoal, aqui para mim está ótimo, mas alguém está com essa impressão? A Clara, a Eugênia está dizendo que está picando um pouquinho. Aqui está tranquilo, não sei.
Fala, mãe. Comigo também eu não tô percebendo, não. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fone e vamos ver se sem fone fica melhor. Peraí. Legal. Vai que, né? Aqui. Aqui tá sem eco, tá tudo normal. E aqui? Tá, beleza? Melhorou o fone agora, gente? Daniel falou que tá ouvindo bem. Pessoal Passam que tá assim com picando, o que é que tá dizendo aí? Melhorou? para mim. O pessoal também falou que tá bom. Então, vamos lá. Então vamos lá, vamos continuar? O pessoal fala que tá ótimo, então vamos. Já que tá ótimo, vamos ótimo mesmo. Isso aí. Assim que é bom, né? Esse livro é um livro muito legal e ele vai perceber bastante. A Clarinha já falou que melhorou, Tati. Obrigada, Clara. Então, olha só, a nossa percepção, e é muito legal quando a gente lê esse livro, porque a gente pode examinar o nosso olhar diante de fatos e fenômenos que acompanham a humanidade desde o seu princípio evolutivo. O livro vai abordar muitas situações em que Manuel Filomeno de Miranda ele faz parte de uma equipe de socorro junto com Bezerra de Menezes, que é montado todo na cidade do Rio de Janeiro, que vai falar sobre o carnaval. Porque é um momento onde eles vão prestar muito socorro, tem muito trabalho para nós nessa época. Então é uma época onde as pessoas acabam se entregando a alguns excessos, ainda de sentimentos e sensações primárias, que todos nós passamos e ainda passamos, e que aí fica realmente um pouco aberto, como se fosse uma libertinagem. E é nesses momentos que a gente precisa muito de socorro. Quando nos foge a tomada de consciência de algo muito mais profundo que é a vida, que vai além do corpo físico, nós precisamos dessa ajuda, dessa equipe do plano espiritual. Então, nesse livro, quando a gente lê ele, e ainda tem aquele orgulho ainda muito grande, envaidecido, né? O ego inflamado. Aí a gente lê o livro e fala assim, já, carnaval é um absurdo, carnaval é uma festa da carne, é muito obsessor, isso é um absurdo. Gente, olha as coisas que acontecem no carnaval, como se as coisas acontecessem no carnaval e não no coração do homem. Quando a gente começa a trabalhar as nossas índoles, vencer nossas más inclinações, olhar para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, de forma genuína, compreendendo como que isso se teve, que a gente não é esse espírito de luz que a gente almeja ser um dia, mas que ainda não é, e a gente está a caminho, a gente passa a olhar para fatos e fenômenos de forma neutralizada, de forma a compreender a situação e se colocar no momento em como eu posso contribuir para melhor ficar. E aí a pegada é outra. Então eu convido todo mundo a revisitar essa obra com esse olhar, com o olhar de ficar reprovando tudo, achando, escandalizando, achando tudo no fim do mundo. Porque o que a gente precisa é de mais compreensão e auxílio genuíno. E aí, lá no capítulo 6, será que eu posso ler, Jair? Em live a gente pode ler um pedacinho? Lógico, lê e a gente parte daí. Então tá. Eu vou ler um pedacinho aqui, e aí quem quiser fazer alguns comentários sobre essa leitura, fiquem à vontade, Jair também. É o fato onde realmente Antônio Hermínio de Miranda chega na situação do carnaval, naquela circunstância. O capítulo 6, ele é intitulado Lições Proveitosas, e ele vai falar, e o Antônio Hermínio de Miranda vê tudo aquilo dali, né? Manuel Filomeno de Miranda, ele olha para aquilo e fala, meu Deus, e ele realmente começa a indagar como a gente mesmo. Então, vem Bezerra a orientar qual o olhar que a gente precisa se estabelecer diante de um ambiente desse. Como que a gente deve perceber e interpretar tudo? Aí é que eu acho que é o grande trunfo da doutrina espírita. Porque Jesus o tempo todo nos ensina a ter olhos de ver, a ter ouvidos de ouvir. E isso muda tudo, porque enquanto a gente ainda não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente ainda não consegue entender a mensagem, o que está por trás, como que a gente pode compreender. Não basta só a gente ler o que está escrito. A lei não é algo que é escrito e que é entendido, mas é algo que é interpretado. Então, como eu leio, faz toda a diferença. Tem uma passagem do
Cristo muito interessante, que Isso vale o jovem também pergunta... Tati, isso vale também para como eu ouço as coisas e como eu falo a respeito das coisas, né? Você falou do meu falar e meu ouvir, né? Exatamente. Porque às Todo vezes o que eu falo não é o que você ouve. Verdade. Eu estou falando uma coisa, você está ouvindo outra completamente diferente. E tem uma passagem de Jesus que fala muito bem disso, que está ali os escribas, os fariseus, e querem fazer uma pegadinha de Jesus, que eles eram mestres para isso, né? E aí falava, Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? O que é maior de todos? Aí Jesus fala para ele, o que está escrito na lei, como lês. O como ler faz toda a diferença. Como que eu vou ler essa história? E aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é exatamente isso. Como que a gente lê? E aí, Manuel Filomeno de Miranda, olhando para aquilo tudo e ainda com um pouco escandalizado, porque realmente, às vezes, com o nosso olhar orgulhoso, egoísta, a gente acha um escândalo, a gente quer acabar com todos os erros, né? Não podemos ter erro nenhum, ninguém pode falhar, é errado, é pecado, a gente ainda traz muito isso. E aí, Bezerra o orienta de uma forma, assim, encantadora. Então, ele olha para aqueles clichês do carnaval, aquelas fantasias, aquelas extravagâncias, aqueles prazeres exacerbados, aquela paisagem, assim, realmente vinculada de certas até orgias, escândalos. E aí o doutor Bezerra fala, Miranda, de nossa parte, é como se o doutor Bezerra estivesse falando para todos os espíritas agora, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Pronto. Nenhuma censura. Grande e expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os prodrôminos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Esse trecho aqui é para a gente respeitar o percurso que cada um faz da evolução entre o instinto e o sentimento. Jesus diz que ele é o caminho, e isso é tão fantástico, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, intitulado Lei de Amor, ele diz que o amor é o instinto elevado à altura do progresso. Então, nós começamos do instinto, passamos pela sensação, desenvolvemos sentimentos e dos sentimentos mais nobre é o amor. Então é um percurso mental e emocional, é um percurso vibracional, aonde o Cristo é esse caminho, é esse percurso. Lembremos que Cristo também passou por todo esse processo, né? Há bilhões de anos aí, mas ele passou pelo processo das sensações, dos sentimentos, das emoções. É exatamente isso. Então, na hora que a gente olha para o carnaval, primeiro, carnaval é uma expressão latina, né? Carne nada vale, aonde a gente quer dar aquela ilusão de que não precisamos dar tanta importância, talvez assim, para a matéria, para a carne, e podemos nos entregar e destruí-la de qualquer forma. E não é bem por aí. O corpo físico é um patrimônio maravilhoso, né? É algo assim fantástico. A doutrina espírita não é contra a matéria em momento algum. A gente trabalha a favor do espiritismo. Isso significa que a gente acaba mostrando que o materialismo não existe, né? Não é bem uma luta contra o materialismo, mas é mostrando o que é de fato o materialismo em si. Então, na hora que a gente começa a perceber que os nossos excessos destroem essa carne, que vale muito, vale uma oportunidade de estar aqui e se expressar, é que não vale. Claro que a origem do carnaval vem lá das situações de orgias, de várias sensações da Grécia, em Roma Antiga, do deus Dionísio, que era contra tudo e todos, naquela sensação realmente de tristeza. Só que a evolução já se deu. Ninguém está indo lá intencionalmente, consciente de que está querendo acabar com tudo, destruir tudo. Não é bem por aí. Tem muita gente que está querendo brincar o carnaval.
Está querendo dançar, rir um pouco. Qual que é o problema nisso? Eu não vejo nenhum problema. Então, a questão é como que está o seu coração? Qual carnaval o seu coração celebra? Celebra uma oportunidade para você chegar no meio da multidão e sair dando cotovelada, batendo em todo mundo, socando todo mundo? Seu carnaval está realmente desconfigurado no coração, né? Lembrando que se eu ficar em casa com as energias todas atrapalhadinhas, né? Fazendo daquele momento, trazendo para mim tudo aquilo e devolvendo para o universo essa energia não tão saudável assim, né? De que adianta eu ficar em casa, né? Não, e você quer ver como é que acontece isso muito grande? Eu não saio para confusão, não, mas eu vou ficar em casa, vou assistir na televisão e cada notícia que aparece é um escândalo que explode na minha mente e no meu coração. Aquilo eu acho que a humanidade está toda perdida, que está tudo acabado, me dá uma repulsa, uma vontade de querer sair desse mundo e começa a alimentar tristeza, indagações, frustrações dentro da alma e eu estou dentro da minha casa. Nesse momento, eu sintonizo com todo mundo que está dessa forma. Com gente que realmente quer pegar o meu lado sombra. E vão fazer desse recurso do meu lado sombra, dessa fraqueza de indignação, de frustração, de lamento, de tristeza, de reproche, de censura, de escândalo. Vão pegar esse material todo e vão começar a distribuir e não vão construir boa coisa. Então, é um momento em que o lado de lá tem mais subsídios para trabalhar para o lado negativo da coisa. Porque eles estão esperando exatamente o momento em que a gente baixa a guarda em relação aos sentimentos nobres. E os sentimentos nobres acabam baixando a guarda quando eu começo a criticar as pessoas, a censurar o outro, a ver defeito em tudo e em todos. Não pode, é errado, e começo naquela confusão mental. Ali, o primeiro que chega do carnaval, eu já começo a brigar com ele. Eu já começo a discutir. E ali já começou uma sensação ruim, tanto na minha casa mental, quanto no meu coração, quanto naquele ambiente todo que está ali. Então, a importância do carnaval é a vigília. É a gente vigiar o quê? A vida do outro. Quem está pulando, quem deixou de pular. Quem é espírita e está se divertindo. Quem não é espírita e está fazendo alguma coisa. Não, é vigiar o que está agora, as minhas sensações. Eu estou me escandalizando com tudo. Eu estou achando que o mundo está perdido. E que é só Jesus voltando mesmo para a gente melhorar. Né? Quando a gente está achando que está tudo errado, Jair, o errado é a gente. Você pode ter certeza quando a gente acha que o mundo está de ponta cabeça e que ele está todo errado. Olha, querido, faz uma prece, acalma seu coração, porque você já não está em boa vibração. Porque se a gente olhar para trás e olhar em questão evolutiva mesmo, lá dos primórdios, que a gente tem que pegar um tempo grande. Não dá para gente, nós estamos falando de espírito eterno, não dá para te falar de décadas, não dá para te falar de centenário. O que é isso diante da eternidade? Então, eu preciso pegar do homem lá das cavernas e trazer para a civilização de hoje. Aí a gente pode falar, poxa, a gente melhorou bastante. Muito. Muito. Aí o carnaval é uma indústria hoje no nosso país. É verdade. Movimenta muito dinheiro, muitos interesses, muito trabalho, muita diversão também. Agora, a gente pode fazer de tudo isso uma boa oportunidade para fazer o bem. Porque se tem os nossos irmãos no plano espiritual esperando a gente baixar a guarda e poder atuar com o nosso lado sombra, tem uma equipe fantástica montando várias tendas de socorro para quando a gente escorregar, ter a quem amparar. A gente vai ser amparado. E isso é muito bacana. Hoje mesmo de manhã eu estava na Comeb. Então, um grupo de jovens na Comeb Noroeste, um abraço aí para o pessoal que está lá, para quem patrocinou a Comeb em Belo Horizonte, muito obrigada. A gente sabe que é um trabalho de um ano inteiro. Quem puder, ajuda esse ano para que ano que vem seja uma nova realidade. Tem igreja católica, evangélico, vários jovens que ficam em retiro no carnaval para poder vibrar, aprender, desenvolver. Então, existe um outro movimento nesses dias
que também está ali mandando energia positiva, formando, então, uma psicosfera diferente, muito diferente de quando tudo isso surgiu. Ah, mas então isso surgiu, esse é o princípio de tudo, tá? De carnaval não pode. Porque a festa da carne começou com esses bacanais, era a hora onde tudo podia, tudo valia. Gente, mudou muito de lá para cá. A questão da gente é sempre evoluir. Se no passado a gente tinha o Circo de Roma, com aqueles escândalos todos, tem estudos que mostram para gente que os nossos estágios de futebol é a evolução desses circos. E quanta coisa a gente vibra com o time da gente, com a bola tá em campo. Muita coisa já mudou, né? Então a gente tem que ver, e olhando com o olhar do bom senso de Kardec, quando ele diz assim, que reconhecereis o bom espírita pelo esforço que ele faz para vencer suas más inclinações. E se nós temos pela lei, a lei de progresso, a lei de destruição, nós temos ali a capacidade de destruir o que é ruim e construir o que é melhor para uma evolução. E eu vejo, sinceramente, que a gente está fazendo isso. Eu olho para essas festanças todas aqui e eu sempre faço uma prece. Falo, meu Deus, abençoa os foliões. Abençoa que essa alegria não seja simplesmente uma euforia, que seja um tempo só para divertir, uma festa cultural, envolve muitas circunstâncias e que as pessoas que estejam ali envolvidas não percam a oportunidade de auxiliar alguém quando ele puder, de amparar alguém, de oferecer uma água por não desidratar ninguém, de dar um alívio para aquele folião ali que está tranquilo. É como acontece nas corridas, o pessoal está correndo, não vem sempre alguém distribuindo água. Eu ainda penso que a gente vai acontecer algumas situações como essa, sabe? Eu ainda sonho para isso. Acho que a gente vai melhorar nesse nível. Pois é, se a gente num estádio de futebol, como você bem citou, está torcendo pela vitória, está torcendo, inclusive, para ninguém machucar, mesmo que seja do time adversário, que nós possamos também, da mesma forma, estar torcendo para aquelas pessoas que estão, estar orando para aquelas pessoas que ali estão e que optaram por livre-arbítrio de estar ali, que eles possam passar por isso sem uma onda maior de violência, né? Que todos possam estar imbuídos realmente da alegria, da paz, todos na medida do possível, todos aqueles que se encontrarem com esse objetivo, né? Em todo e qualquer ambiente, né, Tati? Em todo e qualquer momento, movimento e momento, vão ter pessoas ali querendo alinhar a energia e outras querendo exatamente desalinhar, né? Exatamente. E a gente tem que pensar qual que é o meu papel nisso tudo? Qual que é a minha circunstância? Porque a doutrina ela sempre vai nos remeter ao autoconhecimento. A questão 919 do Livro dos Espíritos vai mostrar para a gente a conhecer a gente mesmo. Então, como que eu fico no meio da multidão? Eu acabo me interagindo e vou junto na onda com todo mundo, porque a força é maior. E aí, se começar uma pancadaria, eu vou começar a bater em todo mundo, porque já que estão batendo, eu bato também. Olha, então eu vou evitar essa circunstância para que eu também não seja um caos ali, um prejuízo para mim e para outros. Mas olha, eu estou tranquilo, eu estou bacana, eu quero só ver a banda passar, né? Tem até uma marchinha de carnaval, estou ali para poder ver a banda passar. Então vai lá ver a banda passar, emite uma prece, vai estar sempre alguém pedindo para você, Senhor, mantenha a alegria do povo, sem o exagero da euforia, conduza a harmonia, celebremos a vida, que tenhamos um espaço para o descanso da tristeza que assola sem parar diante das dificuldades, para que a gente possa revigorar. Não, Tati, eu não gosto de carnaval, eu quero ir para a fazenda, eu quero descansar. Vá, aproveita, vai para a fazenda, descansa, tá tudo bem. O importante é você ter consciência de que o que você está fazendo nesse momento presente. O que é que você está emitindo? Ah, mas é o carnaval, tudo pode, é na hora que a gente trai a mulher, é na hora que a gente trai o namorado, é na hora que ninguém é de ninguém. Ah, lembra que a nossa fé é uma fé raciocinada. Lembra que tem N doenças sendo proliferadas justamente pelo contágio da saliva. Lembra que nós não estamos falando de coisas assim tão severas como a AIDS,
né? A questão das relações sexuais como a sífilis. A gente está falando de uma hepatite C, que é talvez um B, que não vai ter cura. Estamos falando de situações que vão gerar realmente um efeito danoso para a gente. Então, é interessante a gente entender que a gente precisa ter consciência das nossas ações de fato. E ver o que aquilo está trazendo para mim de bom. E se ainda não consigo ficar livre daquilo que realmente me prejudica de alguma forma, como eu posso considerar essa verdade em minha vida? Sim. Eu ainda não consigo. Tati, eu não consigo parar de beber. Tem gente que fala isso pra mim, né? Tati, eu bebo, eu falo, mas não tem problema beber, a questão é embriagar. Não, mas aí é o problema. É porque aí eu bebo muito, empolgo, tá todo mundo bebendo. Quando eu vejo, eu tô embriagado. Então, aproveita aí essas circunstâncias de embriaguez e sonda quais são seus impulsos embriagados. Você tem vontade de, durante a embriaguez, xingar todo mundo? Você tem vontade de sair falando umas coisas que você está guardando há tanto tempo? O que é que você faz? Porque é esse aí que talvez esteja lá na sua essência e que você precisa combater. Se você acha que pode dar vazão para aquilo, e mesmo em momento de embriaguez quer correr esse risco, você ainda está no momento da causa de talvez de um efeito que você só vai entender quando tiver sobre o efeito. Porque causa e efeito é isso, né? São oportunidades que a gente tem de vivenciar todo o processo. Eu causei, eu vivencio o efeito dessa causa para que só então eu consiga compreender a causa. Porque enquanto eu estou causando, vamos assim dizer, eu E não tenho a consciência total do processo. hoje se usa muito isso, né? Vou causar. Vou Vai causar. Exatamente. Vai causar. Então, quando for Aguenta a nessa consequência. fase, quando a gente está nessa fase, você não está nem lembrando do efeito, né? Não tá. Então você vai assim, foi só um carnaval. É só um amor de carnaval. Vai passar rápido, é efêmero. Não só porque é efêmero e passa rápido, não significa que não tenha um cunho profundo. E ali você pode estar promovendo um efeito que você vai vivenciar mais tarde. E isso eu não estou querendo colocar medo em ninguém, não, que é sinal que vai vir um efeito, porque o efeito é a expiação e a pessoa está sofrendo. Não, é porque a lei é a lei de amor. O Pai não condena ninguém e não é um Deus vingativo. É um Deus justo e bom. Ele é ajustado ao amor e ele vai dar oportunidade de conhecimento para todos nós sobre nós mesmos. Então, a causa que eu provoquei, eu preciso vivê-la em intensidade durante todo o ciclo. Então, eu vivencio a causa e vivencio o efeito, porque só assim, de conhecimento holístico integral, eu vou poder exercer o discernimento. Eu quero causar de novo ou eu não quero causar de novo depois de já ter vivido o efeito. E se eu não vivi o efeito ainda, eu estou na ilusão. Sim. Deu não certo é? até agora, vamos ver até quanto que dá, né? Exatamente. Minha amiga, o que a gente tem que lembrar também, isso não é definitivamente algo que só a doutrina espírita acredita, nós estamos num meio espiritualista, onde envolve todos nós que cremos aí no pós-morte, no pós-morte física. O problema é que as pessoas ainda pensam que atrás do trio elétrico só vai quem já morreu, como dizia a musiquinha, né? E no Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda nos deixa bem claro que é quase impossível descrever o que é visto a partir do plano espiritual, né? Nessas farras, nesse conglomerado de pessoas, aparentemente ali para se divertir, né? É porque o espírito desencarnado, Jair, ele não tem corpo. E muitas sensações do corpo, ela é dada pelo nosso sistema nervoso, através dos plexos nervosos que vão soltar nos músculos, nos órgãos, e aí a gente vai viver aquela sensação sensória do corpo físico. O espírito desencarnado, ele só tem perispírito. Ele precisa se conectar com os centros de forças do perispírito dele ao nosso, para que ele também se regozije da sensação que a gente está vivendo. E aí é legal a gente entender disso, porque essa sensação ela é provocada pelos nossos desejos, que os desejos estão ligados para essas sensações
do corpo físico, que é um prazer enorme. Eu tô aqui bebendo água, tem hora que eu tenho desejo de beber água, eu quero saciar essa sede agora. Não dá para me esperar daqui a 3 dias. Sim. Em 3 dias eu bebo água, eu vou estar sofrendo muito. Então, é uma sensação e uma necessidade do corpo. Assim também, como tem alguns instintos da gente também, como a questão do prazer sexual, como a questão da felicidade de uma extravagância, de uma fofoca. Tem gente que se vangloria de contar uma fofoca, né? Eu vi fulano pegar fulano com ciclano e aquilo dali desce, a pessoa tem um prazer, ou então quer saber aquela informação para poder proliferar, que também é uma sensação sensória. E essa O que é que o pessoa, espírito faz? na Eu época do preciso. carnaval, Tati, essa pessoa que gosta de espalhar as notícias, de contar as novidades, vamos dizer assim, com uma palavreada, ela necessariamente não está no meio do carnaval, ela tá ali se inteirando de tudo e muitas vezes provocando situações que são muito maiores que aquelas dos direto causadores daquele efeito, né? Quer Sem dizer, sombra de dúvida. interessante. Daqui a pouco contando a interpretação dela, não é nem o fato em si. Verdade. É. E aí, quando eles não, como eles não têm corpo físico, eles se ficam realmente aglomerados em nós, para que com o perispírito deles e o nosso vão se alojar ali e eles possam ter a sensação que a gente tem no corpo físico. Aí é que o Divaldo fala com a gente, olha, médium ostensivo, vigia no carnaval. Sim. Vigia. Mas vigia. Por quê? Porque um tanto de sensação que pode passar pelo seu corpo, não necessariamente é você que está ali desejando, está querendo. Porque eles estão precisando dos efeitos do seu corpo físico para que eles possam sentir. Então, a influência para tentar te levar para um outro lado é muito maior. Então, eu costumo dizer o seguinte: no período do carnaval, o lado de lá está mais alvoriçado. Pessoas que não têm não têm corpo físico, eles estão mais alvoriçados. Então, eles estão mais tendenciosos a poder conseguir, então, aquilo que eles tanto desejam, porque às vezes a gente está ali vigilante o ano todo. Você está ali contendo aquela animalidade, aí chega o carnaval, você fala, no carnaval pode. Então, no carnaval eu vou segurar, no carnaval é carnaval. Ali você solta e eles aproveitam de você. Mas é curioso, e eu percebi, e muitos psicólogos, psiquiatras podem dizer isso para a gente, que no período do Natal, que é um período da família, onde todo mundo se reúne, a gente fala que tem sempre uma atmosfera amorosa, pacífica no ar. Mas eu percebo que o lado de cá, o lado dos encarnados, há sempre pessoas muito tristes, com depressão, saudade do ente querido. Então, geralmente eu fico de plantão, porque eu sei que a gente vai socorrer muitos encarnados. E também praticando a gula, também enchendo a cara, também fazendo as mesmas coisas que as pessoas fazem no carnaval, né? Também. Mas aí o lado de lá já não está mais assim tão eufórico para pegar a nossa tristeza. Já está mais ali tentando. Os parentes ainda vêm visitar a gente, né? Quem já desencarnou, a energia é outra. Mas o lado de cá está sofrido. No carnaval, eu vejo que é uma oportunidade divina para quem está encarnado fazer parte dessa equipe socorrista do plano espiritual. E socorra os nossos excessos, a começar de nós, a começar de mim. Quais são os meus excessos, desses impulsos que ainda eu tenho, que ainda conserva em mim, que eu posso começar a socorrer a mim mesmo. Para que, me socorrendo, eu socorra aqueles que vieram em busca, sedento, dos desejos, das satisfações sensoriais da carne. Porque se eu socorro a mim mesmo, eu dou para eles a oportunidade do autossocorro. Eles começam a ver que eu posso viver sem isso? Pode. A gente com corpo pode viver sem séries de desejos. E a gente vê isso, não estou falando só para a questão dos vícios de droga, de álcool, de fumo, mas também daqueles excessos de quem é diabético não pode se exceder no açúcar, não pode comer açúcar. E se uma pessoa que é diabético ou não consegue viver sem açúcar, qualquer um consegue. Eu sem corpo também vou conseguir. Sim. Então, se eu com corpo consigo viver sem álcool, quem não tem corpo também consegue. Então, na hora que a gente faz apresenta por esse outro lado da vida, que é possível divertir, ser alegre, dançar,
sem precisar de necessariamente subjugar ninguém, sem necessariamente agredir ninguém, de uma forma tranquila, ele começa a experimentar, pelo nosso exemplo, a oportunidade de ser feliz sem escândalo. Sim. E conscientizando também que lá no plano de lá também nós temos a questão da causa e efeito, né? Se nós estamos cobrando de alguém, se nós estamos nos utilizando de alguém já no plano espiritual, já sem nossa matéria, nós também estamos colhendo, estamos fazendo uma semeadura não boa, né? Não boa, exatamente. E essa questão da causa e efeito, eu acho ela linda, porque eu vejo uma manifestação de um pai Justo. com tanta fé na gente. Eu falo assim, o Emmanuel fala muito isso, né? Se a gente tem fé em Deus, Deus também tem fé na gente. Então eu vejo que o pai tem tanta fé nos filhos dele que ele sabe que é só através da vivência que a gente se conscientiza. A maturidade no homem encarnado, ali ocorre exatamente isso. Quando ele passa pelas experiências e tem vontade, já não é desejo mais, vontade de aprender com as experiências. Aí é que mora a diferença do desejo e da vontade. Enquanto o desejo ele é sensório, ele é algo animalizado, ele é algo do instinto, ele é algo só orgânica, a vontade, ela tem uma força da alma, do intelecto, da razão, da compreensão, da sensibilidade. É algo que eu aceito um trabalho agora que será glorificado depois. Eu vou ter o resultado depois. O desejo não, o desejo é agora. Eu falo que o desejo era a mulher samaritana, no poço, buscando aquela água que ele queria matar aquela sede. E Jesus vinha apresentar para ela que ela tivesse uma vontade de beber da água que ele iria dar para ela e nunca mais teria sede. Então, há uma necessidade da gente ter essa vontade, da gente, de fato, querer amar, querer viver em plenitude, receber essa vida e essa vida em abundância. Então, agora fazer por onde? Agradecer esse corpo físico. Para que eu vou me maltratar? Não precisa. Para que eu vou maltratar alguém? Não precisa. E aí brincar com tranquilidade, brincar com alegria. Eu nunca fui muito de tumulto, de confusão, assim, não, sabe? Assim, mas eu nasci em Pernambuco, Jair. Eu vim na terra do frevo, do maracatu, de povo que dança, de uma cultura carnavalesca, assim, vibrante. Sim. E eu vi minha mãe dançando frevo a vida inteira. E lá em Recife, o frevo, você precisa de espaço, porque ela é uma dança que você precisa de espaço, você pula, Sim. tem uma sombrinha. Então, faça uma roda para que as pessoas possam brincar o carnaval e fazer uma bela exibição de um frevo, onde geralmente você está dançando em par, mas você não está agarrado, onde você precisa de movimentos. E é bonito, é lindo. Linda, né? Uma coreografia linda, maravilhosa. Eu tinha muito medo da confusão. A minha mãe, ela é uma carnavalesca, assim, de mão cheia, mas ela não teve filhos que pudessem gostar do carnaval, mas teve uma neta, que aí a minha filha, pelo menos, fez a alegria da avó, gosta do carnaval igual ela. Mas os 3 filhos da minha mãe não gostam de carnaval, de brincar o carnaval. Eu falo que a gente não gosta de muita confusão. Sim. Daquela sensação de que você não consegue respirar, das pessoas se esbarrando, e daquele medo. Eu tenho muito medo, assim, de muito aglomerado, né? Do que aquilo vai virar. Mas sem nenhuma reprovação. Quem quiser brincar o carnaval, brinca o carnaval. Olha direitinho o que é que está vibrando em você. Mas também não fica condenando quem não gosta de brincar. Para que você vai ficar condenando quem gosta? Perde tempo com isso, não. Vai fazer coisa boa, ao invés de ficar reprovando alguém, né? Façamos como Bezerra de Menezes, da nossa parte, nenhuma reprovação, nenhuma censura. Exatamente. Vamos lembrar que as escolhas são individuais, né, minha amiga? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não se deixar levar exatamente nessa questão do arrastão, né? Minha querida, quando você fala das equipes espirituais socorristas e a obra de Manuel Filomeno de Miranda, a qual você se baseou para trazer esse tema tão legal, ele cita 2 casos muito bacanas, e inclusive fala desse trabalho das equipes socorristas, né? Em ambos os casos, né? Especialmente, se não me engano, o segundo do acidente, né? Do acidente,
um acidente com aqueles jovens, a vozinha ali tentando colocar ele para ele acalmar, para ele não ficar, mas não consegue, e realmente há um acidente, e eles se desencarnam, né? E ali tem aquele desencarne daquele grupo dentro do automóvel, e Bezerra está com a equipe toda para socorrer. O livro todo é algo assim maravilhoso. Há uma situação também de um abuso sexual, de um estupro que vai acontecer, que eles levam uma jovem, desencaminha que vai para um outro lugar, e a jovem ela não desencarna por essa violência sexual, ela desencarna pelo medo. O medo reverbera pelo corpo dela inteiro, ela desencarna antes de ser violentada, também é socorrida, e eles lá no plano espiritual, eles vão tratando o perispírito para eliminar o medo, que é aquele circuito elétrico no perispírito, ia trazer muito sofrimento para ela após o desencarne. Então, Sim. veja que o medo não foi uma questão do carnaval, né? Então, é algo ali que a gente começa a ver hoje com as questões do adoecimento mental, a questão do pânico, da síndrome do pânico, e olha como é que o efeito que isso ocorre no nosso corpo físico. O E o livro legal, todo, Kátia, ele é só uma maravilhoso. observação, que eles não conhecendo, ou conhecendo, mas não querendo intervir no sentido também da causa e efeito daquele agente envolvido ali naquela situação, eles não impedem que haja o desencarne, né? Eles antecipam o desencarne e cuidam do espírito nessa transição. Também no outro caso do acidente, os espíritos que vêm ali para poder sugar as energias, né? Os irmãozinhos que estão dentro do carro, eles ainda acham que estão vivos. São os espíritos que estão naquele movimento. E a espiritualidade vem exatamente para afastar aqueles irmãozinhos, para não haver esse sacrifício, esse sofrimento para os irmãozinhos que acabaram de desencarnar, né? E em relação ao socorro, já que você falou, eu acho muito legal a gente abordar esse assunto, porque eles criam esse pronto-socorro central, com vários postos de socorro espalhados por toda a cidade do Rio de Janeiro, utilizando muito centro espírita. E aí é legal, porque quando eles vão no centro espírita, e isso eu acho fantástico, gente, porque eu vou pedir um apelo aqui. O que acontece? Aí no carnaval, o que muitas casas fazem? Fecha as portas. E Bezerra fala exatamente isso. Olha, tem uma corrente de pessoas que acreditam que o centro espírita precisa de fechar, precisa tirar férias. E aí ele fala, olha, nós não concordando, mas respeitando esse pensamento, é de grande importância que alguma coisa fica funcionando. Porque a gente aqui do outro lado também precisa desse socorro também entre os encarnados. E aí eles falam, olha, às vezes eles dão desculpa, porque vai ter muito vândalo, vai ter gente que vai invadir a casa. E aí Bezerra fala, olha, tem equipes vigiando a casa do lado de lá. E que acabe também o dirigente da casa cuidar aqui também, para que a casa não fique fechada. Aí as pessoas falam assim, não vão ter reunião mediúnica, não. Eu falo, então lê o livro Nas Fronteiras da Loucura, que vocês vão ver que nessa época do carnaval precisa de reunião mediúnica. Aí a gente vê o quanto é importante a gente ter uma reunião mediúnica, mesmo durante o período do carnaval. Mas muita gente vai viajar, faz com os que estão ali a postos, porque a gente precisa desse socorro do lado de lá com energia anímica, com energia ainda animalizada. Então, é muita gente para socorrer. E a gente está aqui, como você disse, para trabalhar mesmo, gente. É uma graça. Eu não sei, assim, claro, deve ter gente que cansa, né? Mas para mim, a doutrina, ela me dá energia. Cada tarefa que eu faço, eu ganho mais energia. Então... Amiga, posto de serviço, pronto-socorro, de uma forma geral, isso não são somente os centros espíritas também, não, né? Não. Nós temos aí, quando você fala de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, também são pontos de serviço. Também são pronto-socorro. Né? Eles são 24 horas, eles não fecham, né? Sim. E fora templo religioso também, local da natureza, onde está ali uma queda d'água, onde tem contato ali das energias muito da fauna e da flora, é um excelente posto de socorro também. E aí você consegue fazer muitas, eles contam para a gente em algumas obras que eles fazem de local de pouso, onde eles conseguem vir a equipe do plano espírita pousar ali, dali eles pousam e voltam para poder socorrer todos nós. Então, socorro tem demais. Praia. Praias, a gente vê, inclusive, no livro Voltei, né? Isso. Que é o lugar exatamente onde eles promovem vários recolhimentos, né? Exatamente. Então, na hora que a gente tem olhos de ver e ver
toda essa movimentação, você fala, meu Deus, é muito amor envolvido em todos nós. Será que a gente vai olhar só a nossa fragilidade? Não dá para olhar a nossa capacidade de interagir e socorrer uns aos outros? Será que a gente vai olhar só os nossos defeitos? Só as nossas quedas? E não o esforço que a gente faz para levantar novamente, para evitar a queda de novo? Então, é legal a gente treinar os nossos olhos para a benevolência, para a indulgência e, por favor, né, parar de se ofender com coisa por pouca coisa. E se a gente se ofender com o erro do outro, eu fico indignada às vezes, Jair. As pessoas se ofendem com o erro alheio. Eu falo, meu Deus, calma, ele vai ter chance para poder se perdoar, ele vai ter chance para reparar, ele vai entender tudo aquilo. Calma, se eu não todos nós posso ajudar diretamente, Tati, eu posso trazer o benefício da prece, da energia, fazer uma mentalização, né? Mas, infelizmente, a cruz do outro é a cruz do outro. E a gente não pode querer carregar todas, né? Não, mas se a gente carregar a nossa, Jesus ele pediu para carregar, tome a tua cruz, não pediu para carregar a cruz de ninguém. E segue-me. Então, no carnaval, toma a sua cruz e segue Jesus. Se você for brincar o carnaval, brinque saudavelmente, com tranquilidade, porque às vezes também a pessoa fica represando por questões religiosas. Não, eu não vou lá no meio da confusão, não, porque aí eu dou palestra espírita, as pessoas vão achar o quê? Que eu vou estar lá no meio da confusão, e depois vão achar que você é um ser humano normal, que você foi lá ver o carnaval, que você brincou e que você voltou. Se você ainda está refém da reprovação e do olhar humano, é sinal que tem ainda muita inquietação em você. Sim. Aí você reprime aquele desejo de uma forma adoecedora, porque de uma forma castradora, ainda não é por você, é pelo olhar alheio, você ainda está muito mais conectado com aquele desejo do que liberto dele. Então você ainda faz mais mal em você do que você experimentar, compreender como que é aquilo, ter uma vivência pacificadora e voltar com uma consciência tranquila, sabendo que fez por você, com você, e é você e Deus que vai resolver isso. Novamente, e que não há nenhuma reprovação. Novamente, nós mais preocupados com os olhos dos outros do que com os nossos. Assim como eu consigo ver uma trave no olho do outro, né, e não consigo ver eu olhar ao contrário. Minha querida, a gente sempre invertendo. E o mais legal de tudo, como você falou várias vezes durante o nosso bate-papo, é que a gente sempre volta no princípio filosófico de Sócrates, né? A necessidade da gente se conhecer. Sabendo quais são as minhas fragilidades, as minhas sombras, eu vou cuidar para que eu não me aproxime daquilo que ainda me apresenta risco, né? Vou tentar, vou fazer o esforço máximo para poder, enquanto eu não dou conta de sanear aquilo de uma forma global, que eu possa minimizar os efeitos disso, mitigar. Exatamente, Jair. E isso aí é uma coisa bacana, porque aí quando eu tomo essa consciência pela parte filosófica, sabendo de mim, não é uma castração do meu desejo, não é isso. Mas é vencendo as minhas más inclinações, porque não é pela religião, não é pela família, não é pelo olhar do outro, é pela conscientização da minha caminhada. Então, aí sim eu começo um processo de autocuidado e de autolibertação, aonde eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que a minha vontade de ser feliz me governa. Porque se eu ficar escravo dos desejos, fazer só os meus desejos da carne, eu ainda estou escravo da carne. Mesmo com corpo ou sem corpo, eu fico escravo desse desejo. Por isso que ao desencarnar, eu me torno obsessora em busca do desejo que a carne conseguia me oferecer. Quando eu compreendo isso e trabalho pela minha vontade de ser feliz, aonde eu vou buscar a felicidade genuína. Quando a gente faz bem, já, você fica aí fazendo essas lives, mostrando propaganda pra gente. Gente, vamos ajudar, vamos contribuir. O lar de Jesus está aqui, ó, a cozinha está pronta, olha a despensa, nós distribuímos. A gente sabe a alegria que isso faz. Quando você enxuga uma lágrima, quando alguém que está perto de você consegue se erguer porque você está ali perto para não deixar a pessoa cair de novo. A gente sabe o bem que isso traz para a gente. A alegria de viver, o sentido da vida. Você fala, eu vivo para que essa coletividade, junto comigo, vive bem, fica melhor. E isso é uma satisfação enorme.
quando a gente trabalha para essa vontade, que é a vontade de ser feliz, todos nós, já todos nós nascemos com um desejo, com uma vontade enorme de ser feliz. Não é um Então, desejo. E aí a gente se ilude porque acha que o desejo é essa coisa efêmera, né? o nosso convite, então, é para que a gente deixe de lado o bloquinho do desejo e a gente possa sair no bloquinho da vontade, né? Exatamente. Exatamente. Porque aí e a vontade ela é pessoal, ela é uma força que te impulsiona aonde você de fato vai ser glorificado. Quando você está lá exatamente nesse. Você abandona o bloquinho do desejo e fala: olha, tá ok. Quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, eu andava no bloquinho do desejo. Era o desejo agora e era como criança birrenta. Me dá isso, eu quero isso, é agora ou não. Agora que eu já estou adulto, eu vou para o trio elétrico da vontade, porque eu vou percorrer um caminho mais longo. Eu não vou querer o resultado efêmero agora, mas eu sei que o que a semente que eu estou plantando nesse exato momento, eu vou colher um fruto muito maior depois. Então, eu não estou preocupada quando é que essa felicidade vai chegar, porque eu já sei que ela chegará. Então, eu já começo a ser feliz a partir de agora. Porque alguém que está perto de mim, que estava sem pão, que estava sem alimento, hoje come. Então, hoje já tenho o que comer. Porque alguém que estava doente, hoje já tem um socorro para poder começar a tratar. Porque alguém que estava triste, que estava sem coragem de sair de casa, hoje já está vencendo a síndrome do pânico, já está vencendo a depressão, já entendeu o tratamento e assumiu o tratamento. Então, isso é que é importante, a gente começar a superar isso. O Andrino falou que, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por aí. A carne é fraca porque a carne ela vai estar sempre atrás de desejos. E você, com o espírito pronto, vai falar: olha, não é hora agora. Por quê? Porque agora nós vamos lapidar, vamos suprimir esse desejo, porque eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que eu preciso para ser feliz. E aí eu vou buscar essa vontade de me enaltecer, ficar mais próximo de Jesus, que é o que faz a gente ser feliz de verdade. Né? O Andrino, lá no começo da nossa live, fez uma citação de uma frase que o Haroldo utiliza muito, mas ele deixa claro que essa frase é do nosso amado Honório, né? Honório Abreu, né? É aquela frase que é o Espiritismo tudo não nos proíbe de nada, né? Mas ele espera tudo de nós, né? Isso. É isso mesmo. Eu falo, ó, o Espiritismo é exatamente isso. Ele não obriga e nem proíbe nada, mas espera tudo que a gente pode fazer por nós mesmos. Não adianta a gente vir para o centro espírita e achar que os espíritos vão fazer para a gente. Está esperando de você. Então, quando a gente às vezes chega numa casa, né, Jai? Ah, mas essa casa tinha que estar assim, essa casa tinha que estar assado, né? Não, olha, querido, então faça você. Faça a alegria genuína realmente que a gente precisa manter na Terra. E não é euforia, é alegria. A gente está vivo, a gente tem um corpo. Tati, por que você não tem esses excessos? Ainda tem muitos, ainda estou lutando com muitos. Tem muitos excessos para trabalhar em mim. Eu vou gastar tempo de olhar o excesso do outro? Não dá tempo para poder ficar nessa reprovação. Eu cuido dos meus excessos, mas com alegria imensa, porque ter um corpo físico nesse momento, no momento em que a Terra passa pela transição planetária, o mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, é a oportunidade de fazer o meu coração um pouquinho mais próximo da regeneração. E aí, nesse carnaval de alegria, que vale a pena a gente poder celebrar, né? Estenderam-nos um tapete para a gente estar nesse momento aqui encarnado. Então, que a gente possa andar sobre esse tapete com os pezinhos mais leves, né? Como você falou, trocar a euforia pela alegria, trocar o desejo pela vontade, trocar o prazer exatamente pelas coisas que vão nos, ao longo do tempo, vão nos dar mais alegrias, né? Desenvolver o amor, porque o amor é exercício, né, Tati? Todo dia, né? Não, é todo dia. E a gente precisa passar por essas experiências do instinto, da sensação do corpo, de compreender essa questão assim, olha, eu causei isso, agora eu estou vivendo o efeito, agora eu entendo esse ciclo de produção minha, pela minha vibração, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Agora eu vou escolher, eu vou causar isso de novo, eu vou plantar essa semente novamente? Não, então eu tenho uma outra semente para plantar, eu planto outra semente. E é nessa tomada de consciência que a gente vai evoluindo. Nós não teremos
todas as experiências de uma única vez. É por isso que as encarnações são múltiplas. Nós não temos noção de quantas ainda vamos precisar, mas essa a gente já tem plena consciência de que estamos encarnados e de que muito a gente pode fazer por nós. Muito. E fazendo por nós, eu falo que o melhor bem que a gente pode fazer para aqueles que andam conosco é se tornando uma pessoa melhor. Porque quando a gente se torna uma pessoa melhor, isso reverbera na nossa volta e todo mundo é beneficiado ao mesmo tempo. Você quer trazer uma tranquilidade para sua esposa? Se torne um homem melhor. Você quer trazer uma felicidade maior para os seus filhos? Se transforme em um homem melhor, em um pai melhor. E ali a gente começa a entrar nesse contágio de superação de si mesmo, sem precisar falar nada com ninguém. Então, essa questão da gente ter essa doutrina espírita que nos ensina a ser livre, porque só a liberdade pode trazer para a gente a real consciência de si mesmo. Enquanto eu me castro em nome de qualquer outra circunstância, seja ela familiar, religiosa, profissional, alguma coisa assim, eu não tenho a liberdade de experimentar. É a parábola do filho pródigo. Um se castrou por uma questão familiar, cultural, o outro usou da liberdade, vivenciou e conscientizou do paraíso que vive com o pai. Então, não existe evolução sem liberdade. Então, deixa as pessoas que quiserem brincar o carnaval para lá. Se você quiser brincar, brinca feliz. E vão aproveitar o lado bom de tudo. Nós oscilamos muito entre esse primeiro filho e o segundo filho, né? Acho que a gente, a hora que a gente estabilizar num momento melhorzinho. Eu queria avisar o Hélio, esses irmãozinhos que estão chegando agora, que por um motivo não puderam chegar no começo da live, que essa live está ficando gravada na nossa página, da lar.d.jesus, e a partir de agora, nossas palestras, o programa de rádio, a live ainda não. Estão sendo transmitidos simultaneamente pelo YouTube também. O mais legal é que, além do YouTube do Lar de Jesus, nós estamos em rede com o Portal do Consolador. Então, a gente tanto retransmite a programação deles, como eles retransmitem a nossa. Então, a ideia é essa, é divulgar a doutrina espírita. Diminuir o nosso personalismo, botar menos a cara, mas a cada dia mais entender que eu não posso guardar só para mim essa pérola que é a doutrina. O bem que ela tem me feito, eu tenho que trazer ela para o próximo, né, minha amiga? Não, essa doutrina, gente, para falar da doutrina, ver o bem que a doutrina faz para a gente, realmente só quem vive, sabe? Doutrina espírita não é frequentar centro espírita. Doutrina espírita é essa conscientização que a gente tem da gente mesmo, sendo livre para permear em todas as áreas da sociedade, mostrando que somos de fato o sal da terra. Aonde a gente chega, a gente tempera o ambiente direitinho, para nem salgar e nem ficar insosso, mas na medida, na justa medida. Então, realmente, no carnaval, que por os espíritas ficarem mais tranquilos, para serem essa justa medida, para serem o sal da terra e poder dar esse tempero do amor que Jesus veio nos ensinar, que vivenciou entre a gente, para que assim todo mundo começa a pensar que não é tão difícil. Ninguém precisa ser monge budista, ninguém precisa se castrar para poder viver em graça, mas que viver em graça é realmente poder conhecer a si mesmo e fazer o lado bom que você pode fazer o tempo todo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Tati, sobre o carnaval da vida, porque, gente, na verdade, nós estamos falando de 4, 5 dias, mas a vida nos leva a vários carnavais, não durante o ano, né? E a gente vai ter essa instabilidade emocional, essa frequência ainda anônima de pensamentos, mas cabe a nós escolher aqueles que nós vamos acolher, trazer para nós, estar repetindo os ensinamentos que eu realmente quero trazer para mim e pedir gentilmente aqueles pensamentos que já não casam mais comigo, que eles venham com menos frequência, de acordo com o que eu for vibrando, né, amiga? A gente tem a ilusão de que, inclusive, durante uma sessão mediúnica, durante um momento que eu estou numa tarefa maravilhosa, os meus pensamentos vão ser 100% de acordo com o que a espiritualidade me pede. Mas a gente ainda é um ser humano, a gente é muito instável. Quando vier esse pensamento, que eu possa descartar e trazer o bom, trazer o bom, trazer o bom. E essa luta saudável vai me fazer muito melhor, né? Eu tenho trocado a palavra luta, Jair, pela palavra trabalho. Legal. Porque a luta
ainda coloca a gente numa questão do embate. E em muitas circunstâncias, principalmente em pensamento, não precisa colocar em choque. Eu só preciso fazer uma pergunta nova e boa para que o meu pensamento se vá para um outro local. Então, eu preciso me questionar as ideias que chegam até mim com uma certa tranquilidade, ao invés de falar, eu não posso pensar isso. Não, deixa eu parar de pensar esse pensamento aqui. Então, que aí a gente começa a ficar em um duelo mental assim horroroso, né? Legal e aí demais. fica num embate que fica até exaustivo. E como se a gente estivesse realmente brigando conosco. Mas quando eu ofereço uma nova pergunta diante daquela inquietação, daquele pensamento, eu estou me conduzindo para um outro lugar. Então eu falo, gente, mas será que é tão importante? Eu vou falar sobre, por exemplo, né, live, a gente fala muito, né? Tatiana fala demais. Então a gente começa a ouvir e fala, nossa, mas essa mulher tá falando tanto, que mulher que fala e tudo, né? Mas, gente, será que eu tô conseguindo ouvir o que ela tá falando? Eu pensei que agora, ó, a Tatiana fala demais, é difícil ouvir, mas eu falo, mas será que é porque eu tô conseguindo ouvir o que ela tá falando? Será que é porque eu tô entendendo? O que é que tá me incomodando nessa fala dela? Olha, eu já voltei para mim e saí dela, sem precisar de falar assim, eu posso pensar que a Tatiana está falando demais. Ou vou trocar o ouvir pelo escutar, né, amiga? Boa. Né? Porque o ouvir ainda é mecânico, ainda, né? O resultado é completamente outro. E a escuta, né? A escuta atenta, ouvir-se a si mesmo daquela ideia que chegou até você. Porque aquela ideia, ela pode nem ser sua, porque sendo a mente essa antena, né, que além de criar pensamentos, capta pensamentos do ambiente, de tudo e de todos. Então, eu estou em um carnaval aqui, ainda mais eu médio extensivo, mesmo não sendo, eu vou receber a influência. E não é só carnaval, não, é qualquer número de pessoas. E não é só pessoas encarnadas, não. Se eu chego em um local e tem muitos espíritos ali, com aquela play de espíritos pensando, a minha mente é capaz de captar. Então, quando chega esses pensamentos, que eu estou ali em sintonia, que eu consegui me sintonizar com eles, eu preciso saber se ele tem um reflexo nas minhas emoções. Legal. O que é que eu sinto quando essa ideia me visita a mente? Então, é muito bacana isso que se trouxe em relação ao ouvir e o escutar, porque essa escuta ela precisa ser profunda. Eu não vou só ouvir pelo intelecto o que aquela ideia chega na minha mente e representa, mas se ela encontra raízes emocionais. Porque ali vai entender como que emana a minha vibração. Então, muitos pensamentos, quando chego e eu faço algumas indagações para mim mesmo e realmente me escuto a ponto de chegar nessa profundidade e ver qual que é a sensação, qual que é o sentimento que aquela ideia me traz, eu consigo saber o que eu estou emitindo no ambiente. E eu amo essa sua ideia, porque a gente é um ser, por si só, ansioso. Vivemos um mundo de ansiedade externa, mas a nossa ansiedade é muito grande. A gente está sempre em busca de respostas, né? Eu acho que o grande segredo atualmente é a gente saber formular as perguntas. Deixa as respostas, elas virão naturalmente a partir da minha mudança, né? Porque senão eu estou querendo respostas prontas e não estou formulando as questões de forma adequada. Eu não estou analisando se aquele pensamento vai criar conexão aqui ou se ele simplesmente vai passar, né? Porque muitas vezes, até os nossos pensamentos, aí, será que a gente sabe que é genuinamente nosso? Foi você que criou essa ideia? Essa ideia é 100% sua? Esse pensamento é seu mesmo, genuíno? Ou já não é um acúmulo de pressupostos culturais ou até de outras mentes desencarnadas que estão aqui te intuindo alguma coisa? Verdade. Né? E aí, nessa época, como eles estão muito em busca dos nossos desejos, que a gente possa soltar esses desejos bem efêmeros, vão vir muitas. E aí é o horário que a gente tem que vigiar. Gente, nenhuma discussão em casa. Por quê? Porque está no carnaval. Nenhuma censura a ninguém. Por quê? Porque está no carnaval. É assim que a gente vigia no carnaval. Como é que vigia no carnaval? Nem entrar para dentro do carro, colocar as mãozinhas lá, ajoelhar e ficar rezando, não. Como é que vigia? Mas me veio uma raiva que eu vou falar, pô, Jair, para. Não, para que eu vou chamar a atenção do Jair? No carnaval, não. Depois. Depois eu converso com ele. Eu acho que agora é o momento da gente adiar
qualquer discussão, qualquer contenta, qualquer sentimento que a gente tem ali de falar, gente, mas eu fico com uma raiva, eu vou lá discutir com... Não discute não. No carnaval, não. O carnaval não é hora para ir. E pode ser que nesse movimento de adiar, nesse movimento de colocar água na boca na hora de falar, quando a gente tornar a se preocupar com aquilo, tornar a se lembrar daquilo, aquilo já passou, aquilo está resolvido, não precisou de eu reagir diante de uma coisa que, na verdade, a maioria das coisas que passam por nós, a gente tem reações completamente desnecessárias, a gente não precisava nem ter. Aí sim é hora de ouvir e não ficar escutando, não ficar reverberando isso na gente, né? Ouviu, passou, foi embora. Ouviu, passou, foi embora. Ouviu, passou. Essa é a vigia do carnaval. O que a gente espera? Vigiar no carnaval. Ah, você ainda tá brigando com a pessoa? Ah, mas se eu fui brigar com ela porque ela bebeu demais. Ah, ela já bebeu, você ainda vai brigar? Adia a briga. Espera ficar sóbrio, uma outra oportunidade, numa circunstância onde a conversa pode fluir, sem mágoa, sem ofensa. Conversa. Então, o vigiar do carnaval, eu acho que a gente pode começar a trabalhar nesse sentido e conseguir compreender que cada um está no seu processo evolutivo entre vencer os desejos e trabalhar pela vontade. Mas cada um está no seu lugar. E não cabe a nós apontar o dedo para o outro e dizer, saia dessa posição agora. Não, nem Jesus fez isso. Verdade. E se alguém tomar uma para mais aí, em vez de oferecer uma briga, uma discussão, faz um chazinho de boldo aí que tá tudo bacana. Depois a gente resolve. Exatamente. Minha amiga, alguma observação você queira fazer para completar? O nosso tempo assim, inicial, ele prescreveu, mas na verdade o Instagram não nos derruba. Se você quiser complementar, ou se alguém tiver alguma pergunta para você, né? Até agora não teve nenhuma pergunta aqui, não. As pessoas fizeram observações muito legais. Agradecer a participação, né? Ok. Eu queria, então, agradecer a todo mundo pela live, agradecer ao Lar de Jesus, que está sempre aí à frente, com os trabalhos edificantes, na rádio, com situações que sempre pode trazer para a gente algo novo em relação da divulgação da Boa Nova, da doutrina espírita. Não uma doutrina castradora, religiosa, cheia de dogmas, mas realmente a doutrina, na filosofia, na religião e na ciência. E que a gente aproveita essa oportunidade para viver feliz. A felicidade não é desse mundo, nos disse Jesus. Mas Joana nos complementa, começa aqui. E a gente pode começar a trabalhar pela nossa felicidade. E toda vez que a gente pensar que tem que lutar contra alguma coisa, larga isso de mão, começa a trabalhar em favor de algo. Porque a gente ganha muito mais trabalhando em favor do amor do que lutando contra qualquer coisa. Verdade. Minha amiga, quando a gente só um lembretezinho, que muitas vezes a gente está muito preocupado com essa questão da razão, e quando a doutrina nos convoca a razão, é a questão da razoabilidade, não da gente ter vantagem e sair de um embate qualquer, como você me disse. Na verdade, evitemos embates. E saímos daquela com a sensação de vitória. Não há vitória em embate, não há vitoriosos numa situação que poderia ser evitada, né? Exatamente. Em uma guerra, todo mundo sai perdendo. Não tem vitória. Todo mundo sai perdendo. Isso aí. Faz uma prece para nós, por favor, querida. Com certeza. Amado Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, com o coração agradecido pela tua presença na Terra. Após pisarmos aqui, nosso ambiente mudou, a psicosfera já é outra, e já podemos alcançar no horizonte a claridade da boa nova em nosso coração. A felicidade de ter em nós, Senhor, é imensa, e é nessa certeza de que não nos abandonou, que ainda nos acompanha, que possamos aqui vivenciar todas as experiências terrenas, tendo por métrica a fé, a esperança e a caridade. Que possamos servir sempre e auxiliar todos aqueles que nos chegam. E quando for a nossa vez de pedir socorro, que não nos ouçamos de orgulhosos e que possamos realmente clamar o auxílio da espiritualidade amiga, que não cessa em nos ajudar. Que a tua paz e o teu amor se estenda por toda a terra, e em especial nesses dias do carnaval, onde tantos precisam de socorro e muitos estão trabalhando para uma festa saudável e em paz. Que o teu amor prevaleça hoje e sempre, que assim seja.
Que assim seja. Minha amiga, eu vou dar um recadinho rápido, se você quiser dar algum recadinho aí, tá? É só lembrar o pessoal que as nossas palestras agora são às terças e quintas às 20 horas. No domingo, às 9h30 da manhã. A nossa live é todo domingo às 19h e o programa de rádio às 13h15 na quarta-feira. Estamos sempre buscando temas evangélicos, doutrinários, temas que possam trazer para nós as questões da atualidade, sempre sob o prisma da doutrina espírita, né, amiga? É isso aí, sempre. E agradecendo mais uma vez o Lar de Jesus e todo mundo que participou. Muito obrigada. Jesus abençoe. Tudo de bom. Ok. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.